Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Lintz e sem enrolação, bora pro nosso assunto? Acredite se quiser, a mais nova narrativa criada pela esquerda em relação à divulgação das imagens dos atos do dia 8 de janeiro, feitas pela CNN de forma ao vivo e exclusiva, é de que Lula sequer sabia da existência destas imagens. Mas o mais engraçado de tudo é que o próprio governo Lula, conforme você está vendo aí na sua tela, decretou há poucas semanas atrás o sigilo integral de todas as imagens dos atos do dia 8 de janeiro. E se já não bastasse isso, há poucos dias atrás, uma das principais justificativas do governo em não ter enviado as imagens desses atos é de que o arquivo seria gigantesco demais, que ficaria difícil em enviar todos estes dados. Mas como que você decreta sigilo sobre algo que você sabe que não existe? É verdade. Mas tudo bem, pessoal, isso vai ser devidamente esclarecido na CPMI para investigar estes atos absurdos, antidemocráticos que aconteceram em janeiro. Mas se você ainda não está tão surpreso assim, saiba que agora o mesmo governo do PT, que há poucas semanas atrás estava oferecendo cargos de médio e até alto escalão para que deputados e senadores retirassem as suas assinaturas da CPMI, é o mesmo que agora está publicamente, via Randolph Rodrigues, por exemplo, apoiando a criação desta mesma comissão. Vai entender, eu tô muito confuso, bicho. Porque dia 25, nós é que queremos a leitura desse requerimento de CPMI. Vamos para essa investigação e vamos com força para ela. E olha, de investigação e comissão de inquérito, nós entendemos. Estamos com vontade para ir para lá. Estamos com desejo de ter essa investigação. Se estão obstruindo por essa CPMI, ouçam bem claramente. Queremos a investigação. Queremos porque no 8 de janeiro, tiveram 3 vítimas desse país: a República, a democracia e o atual governo. Nós não fomos os algozes do 8 de janeiro, nós somos as vítimas. E é por isso que naquele dia prendemos mais de 1000. E é por isso que nós temos sequenciadamente feitas operações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal, conduzidas pela Polícia Federal, prendendo os delinquentes que atentaram contra os símbolos da pátria brasileira. Então, se a razão da obstrução é a tal da CPMI, vamos à investigação, em todos os cantos que ela esteja. Aí, viram só? Mas saiba que estas surpresas não pararam por aí. Até o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, que há poucos dias atrás estava tentando postergar a criação da CPMI fora do Brasil, resolveu a público se manifestar favoravelmente à criação desta mesma comissão de investigação e, ao mesmo tempo, detonou o governo de Lula. Será que temos mais um adeus, mais um arrependido? Para efeitos da CPMI, não há mudança alguma. Eu acho até que o governo devia ter tido essa postura desde o início, que é uma postura que eu tive de afirmar a gravidade do 8 de janeiro, das consequências daqueles atos antidemocráticos e que era legítimo ao parlamento fazer as investigações próprias relativamente a isso. Em relação a esse episódio envolvendo o GSI, né, o Gonçalves Dias, né, o general, eu considero que é um fato que precisa ser esclarecido, apurado. Tenho defendido que todo aquele que, direta ou indiretamente, tenha contribuído para a prática de atos lesivos à democracia devam responder por esses atos. Agora estou entendendo o real motivo de José Eduardo Cardoso, o ex-ministro da Advocacia Geral da União, durante o governo de Dilma Rousseff, ter entrado em completo desespero durante um debate ao vivo na CNN, frente a frente com o grande Caio Coppola. É claro, eu separei aqui os melhores momentos e juntos vamos reagir a esta maravilha da televisão brasileira. Bora lá! Essas imagens, Coppola, mostram que o GSI atuou para impedir ataques? Bom, primeiramente, Luciana, eu acho que cumpre parabenizar o jornalismo da CNN Brasil, especialmente o repórter e correspondente Leandro Magalhães, por essa matéria histórica, que revela um pouco da realidade do 8 de janeiro e desconstrói narrativas falaciosas sobre a invasão e a depredação de prédios públicos naquela data. Então, eu inicio os meus argumentos com a simples descrição, sem paixões ou exageros, do conteúdo das imagens que nós acabamos de assistir e que foram publicadas hoje com exclusividade por essa emissora. Nas imagens externas das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, pouco antes das 3 horas da tarde, a gente viu um grupo relativamente pequeno de manifestantes, na ordem de algumas centenas de pessoas no máximo, lá nas imediações do Congresso Nacional.
Inexplicavelmente, as viaturas de apoio abandonam as suas posições e liberam a via de acesso à Praça dos Três Poderes. Ato contínuo, as forças policiais procedem da mesma maneira muito curiosa. Os poucos homens destacados para garantir a segurança dos atos do patrimônio público quebram a barreira de escudos, deixam seus postos e abrem caminho para os manifestantes. Com a via desimpedida, sem a presença ostensiva de agentes, ou de policiais, ou de militares, a turba avança caminhando em direção ao Palácio do Planalto, cujo estacionamento e o gramado são invadidos com excepcional facilidade. Mais uma vez, sem qualquer resistência e sob os olhares dos agentes do GSI. A tropa não forma um novo cordão de isolamento e recua sem que houvesse qualquer interação com os manifestantes. E já do lado de dentro do prédio, os seguranças são filmados calmamente, abandonando seus postos de forma simultânea ao recuo da tropa. A porta principal do palácio é fechada, mas a câmera de segurança do outro lado do edifício flagra a entrada de invasores sem arrombamento, sem violência. Foi assim que esses manifestantes, por vezes adjetivados como terroristas, invadiram a sede do Poder Executivo, sem tumulto, sem resistência e recebidos de portas abertas. É o que as imagens mostram, sem qualquer margem para interpretação. E aqui eu faço um parêntese só para efeito de contextualização e de comparação. Manchete do site noticioso UOL, do grupo Folha, fevereiro de 2014, governo Dilma Rousseff. MST tenta invadir STF em Brasília. Versa notícia. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, suspendeu a sessão devido a uma tentativa de invasão de militantes do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Segundo a polícia, eram cerca de 20 mil militantes. A PM não confirma o número de feridos, mas segundo a Globo News, 12 policiais teriam se machucado no protesto. No início da tarde, os manifestantes desceram a esplanada dos ministérios e chegaram à Praça dos Três Poderes, onde fica o prédio do STF, e derrubaram as grades que protegem o local. Os seguranças do próprio STF e policiais conseguiram conter a tentativa de invasão. Ora bolas! Se os seguranças das instituições e as forças policiais em Brasília são capazes de conter 20 mil manifestantes do MST, que são politicamente radicalizados e especializados em invadir propriedade alheia, como aceitar que o Palácio do Planalto foi tomado por um punhado de vândalos que acessaram o prédio caminhando, sem enfrentar qualquer resistência? É um assinte ao bom senso e leva o cidadão comum a se questionar sobre uma eventual conivência, uma colaboração ou até conluio das autoridades constituídas com esses atos ilegais de invasão e depredação de patrimônio público. Corrobora com essa hipótese, essa hipótese de conspiração mesmo, a preocupação até então justificada dos petistas em esconder da imprensa e da população a verdade sobre o 8 de janeiro, conforme o que foi registrado pelas câmeras de segurança. Manchete do jornal O Estado de São Paulo. O governo Lula coloca sob sigilo íntegra das imagens dos ataques no Planalto. O sigilo foi decretado após um pedido de lei de acesso à informação feito pela Folha. Então, essa imposição de sigilo é uma afronta à liberdade de imprensa e um desrespeito à população que merece, aliás, que tem o direito de saber o que de fato aconteceu em 8 de janeiro. Mais que isso, vai ganhando consistência a hipótese de que o governo Lula foi leniente, foi conivente ou até mesmo cúmplice dessa invasão. Segundo essa tese, interessaria a Lula associar atos de vandalismo até então não observados nas grandes manifestações da direita brasileira com o bolsonarismo. Mas aí, isso já é tema para debate. O que a gente não pode discutir são as imagens. E elas mostram, no mínimo, a negligência, a incompetência e a irresponsabilidade do governo Lula em lidar com essa situação. Meu Deus do céu, espetacular! O que nós vimos aqui, bicho? Um 7-0, nem começou o debate. Eu duvido que o José Eduardo Cardoso, petista que tá aí na sua imagem, vai conseguir fazer pelo menos um golzinho de honra e se assemelhar à Alemanha quando tivemos um placar de 7-1. E olha, o Coppola foi muito inteligente em se recordar dos ataques do MST lá em Brasília no ano de 2014, aonde a polícia conseguiu deter cerca de 20 mil manifestantes de maneira até que tranquila. E nós estamos falando de um número de manifestantes consideravelmente muito maior do que aqueles que estavam em Brasília, pelo menos aqueles que acessaram o Palácio do Planalto, que adentraram dentro das instituições brasileiras. E mesmo assim a polícia não teria conseguido conter da forma que deveria. Que coisa interessante, né? Bom, a CPMI precisa investigar e deixar tudo isso muito claro. Bom, mas é claro, né? Vocês estão vendo aqui na imagem, olha aí, o petista José Eduardo Cardoso, o cara que foi contra o impeachment de Dilma Rousseff, era ministro na época de Dilma, né? Era ex-AGU, ex-advogado-geral da União, aparentemente totalmente incomodado, pensando assim, caramba, aonde que eu fui me meter, bicho? E como tava ao vivo, não dava pra cortar, não dava pra editar. Se liga no que vem por aí agora. Muito bem, Caio Coppola, como sempre, me deixou muito pouco tempo para fazer aqui a pergunta, mas não tem problema. A gente segue com teus 21 segundos daqui a pouco, Caio. Agora eu vou falar com o Zé Eduardo Cardoso. Boa tarde, bem-vindo, Zé, que hoje fala com a gente de Londres. Essas imagens mostram que o GSI atuou para impedir, então, os ataques dos vândalos no dia 8 de janeiro? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Caio. Meus cumprimentos à equipe de jornalistas da CNN pela magnífica matéria que fez. Eu estava observando a leitura dos jornais e das matérias feitas pelo Caio e vejo que ele esqueceu de uma, que seria muito importante para derrubar a afirmação que ele fez. No dia 16 de janeiro, a revista Veja faz uma publicação de uma conversa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve com jornalistas. E nessa conversa, o presidente Lula diz textualmente o seguinte: parece que as portas do palácio foram abertas. Há conivência da polícia e conivência de militares aqui de dentro, Caio. É o presidente que fala isso, ok? Ou seja, é evidente que a entrada do Palácio do Planalto foi facilitada. Isso tem que ser apurado, até porque, vamos lembrar, Caio, era 8 de janeiro. A equipe do GSI que estava lá tinha sido dominada pelo general Heleno. O general Gonçalves Dias não tinha substituído ainda a sua equipe. E eu acho que o general tem que, inclusive, explicar o comportamento dele. Ele vai explicar. É um homem honrado e vai explicar. E se não explicar satisfatoriamente, vai ter que responder na forma da lei por isso. Mas... Não,
Pera um pouquinho aqui, José Eduardo Cardoso. Você falou que no dia 16 de janeiro, Lula deixou muito claro de que ele imaginava de que militares dentro do governo teriam atuado para poder facilitar a entrada, incluindo policiais ali do Distrito Federal. Tudo bem. Só que, mesmo diante desta declaração de Lula no jornal, o governo, poucos dias depois, mais ou menos lá pro dia 25, 28 de janeiro, surgiu essa notícia que tá aí na sua tela. Olha aí. O governo se manifestando de maneira contrária à CPMI, Randolfo Rodrigues dizendo que ela não era mais necessária. Lembrando, Randolfo Rodrigues é um dos líderes do governo do PT lá no Congresso Nacional. Aí, poucos dias depois, pouquinho mais pra frente, surge esta outra notícia. O mesmo governo do Lula oferecendo cargos de médio escalão dentro de empresas estatais como Itaipu, Petrobras, Eletrobras, para que deputados e senadores viessem retirarem as suas assinaturas. Alguma coisa aqui não tá batendo. Vocês entenderam o meu ponto? Vamos lá. Se José Eduardo Cardoso quer destruir a narrativa do Caio Coppola, de que, olha, não, peraí, o Lula, ele, se manifestou de maneira contrária, ele imaginava que efetivamente poderia ter alguém, não, Lula não tem nada a ver com isso, pelo contrário, mas não faz sentido ele falar algo, uma coisa na entrevista e na prática fazer outra, inclusive decretando o sigilo integral das imagens. Ué, com medo de esconder o quê? Mas tá bom. Vamos continuar. Mas o GSI, aquele órgão que cuida da segurança do Planalto, tinha homens que tinham sido nomeados no governo anterior. E no dia 8 de janeiro não haviam ainda sido substituídos. E o próprio presidente Lula chega nessa matéria que você esqueceu de citar, dizer, olha, houve realmente uma entrada no Palácio do Planalto aberta as portas. Ele fala isso. Agora, Caio, as portas foram abertas por conivência. Mas o quebra-quebra que aconteceu lá dentro é coisa de vândalos. Não tenta dizer que não foram vândalos, foram vândalos. O quebra-quebra, as coisas que foram feitas, inaceitável. Sim, foram vândalos. O próprio Caio Coppola, ele disse que são vândalos, e eu concordo com o Coppola, são vândalos e que devem ser punidos no rigor da lei. São vândalos, sim. Eu não acho que deva colocar-se a denominação terrorista, porque a lei de terrorismo não alberga esse tipo de situação. Mas falo que foi um atentado ao Estado Democrático de Direito, e que houve autoridades policiais que foram coniventes, e quem foi conivente vai ter que responder na forma da lei por isso, Caio. Concordo. É o que o Caio Coppola tá defendendo, José Eduardo Cardoso. Ué? O general Gonçalves Dias é um homem honrado, eu conheço pessoalmente, é um homem sério, e eu tenho certeza que ele vai explicar tudo isso. Agora, se ele não der explicações satisfatórias, cabe ao governo avaliar o que deve ser feito, à polícia e às autoridades judiciárias. Então, portanto, ninguém tem que passar mão na cabeça de ninguém. O presidente Lula já havia falado isso, Caio, lamento esqueci dessa matéria. Segundo, o presidente Lula havia falado, e parece evidente que o palácio tinha sido aberto. Não houve arrombamento, isso foi falado por evidência. E as imagens que a CNN mostra hoje são claríssimas. Aquele capitão que fica, quem é esse capitão? Que fala a matéria, dizendo, ele já não está mais no GSI. Claro, quem era aquele capitão? Quem nomeou aquele capitão, cara? Claro. Ou seja, era evidente que aquilo tudo foi orquestrado, mal orquestrado, por um pessoal que tentou preparar um golpe de Estado e não conseguiu. Isso cada vez mais fica evidente. Não adianta tentar dizer agora que o governo Lula queria fazer isso. Isso foi falado pelo presidente já no primeiro dia, Caio. Portanto, vamos colocar as coisas nos pingos nos is. Repito, José Eduardo Cardoso, uma coisa é falar algo numa entrevista, outra coisa é agir, é tomar ações que não batem muito com as declarações que eu já comentei aqui. Nada de articular com o governo em relação a isso. O governo foi vítima, o país foi vítima, a democracia foi vítima, e quem fez isto, não importa a cor política, tem que responder. Não dá para passar um pano em relação ao que esses vândalos fizeram dentro do Palácio do Planalto. Não dá. Nem dentro do Supremo Tribunal Federal. Não dá. Nem dentro do Congresso Nacional. Não dá. Ou seja, tem que ser responsabilizados todas as pessoas, todas, sem exceção, que praticaram ou se omitiram diante de uma situação lamentável como essa. Olha, que bom. Então eu espero que, se por um acaso a CPMI respingar no Flávio Dino, ministro da Justiça do governo Lula, e se respingar também no Lula, no possível impeachment que pode ser formulado responsabilizando o Lula pelos tais atos, então, por favor, José Eduardo Cardoso, mantenha a sua postura, beleza? Caio Coppola, você tem 21 segundos, eu falo aqui sobre a fala do José Eduardo Cardoso, que diz que o presidente Lula já admitia a conivência até de alguns militares. Te contempla? Bom, obviamente é uma constatação dos fatos. Que tipo de invasão e arrombamento é esse que não tem invasão, não tem arrombamento de porta? Isso é uma evidência. Agora, inicialmente, sim, foram vândalos. A matéria mostra isso. Mas depois, os manifestantes entram pacificamente, até repondo as peças e tentando censurar esses atos lamentáveis. Bom, mais uma vez, Caio Coppola extremamente preciso, derrubando todas as narrativas. E o melhor, ao vivo na CNN, na frente de um defensor da turma do PT. E eu, Felipe Lintz, quero deixar aqui muito claro, defendo abertamente, como sempre defendi, a criação desta CPMI, até porque as pessoas que cometeram tal ato, independentemente se são de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, do lado, não importa, devem ser devidamente punidas, responsabilizadas no rigor da lei. Não podemos admitir que as instituições sejam atacadas de forma tão banal. É preciso que todo mundo passe por este processo de investigação, doa a quem doer.
Bom, mas como vocês viram, diferentemente de alguns dias atrás, o próprio governo de Lula, incluindo Randolfo Rodrigues, o seu aliado Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que estavam agindo, atuando nos bastidores e alguns até publicamente contra a criação desta importantíssima CPMI, agora estão defendendo ela. Então, temos que aplaudir. Que bom que mudaram de posicionamento, né? Só que parece que foi de uma forma meio que obrigada. Tipo, as imagens foram reveladas pra todo mundo, nós não tínhamos saída, então só nos restou revelar um pouco da nossa hipocrisia e tentar sair em defesa daquilo que nós não defendíamos. Parece que o pé do frango por aqui pra eles azedou. Olha, pessoal, depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.